Você já saiu daquela entrevista todo confiante, pensando, cara, agora vai dar certo. Só que é frustrado com um balde de água fria de outro e-mail falando, infelizmente decidimos seguir com outro candidato. Você já se perguntou por que pessoas mais técnicas do que você, com melhor código, melhor conhecimento de programação, também acabam sendo barradas logo no início e nem tem a chance de mostrar essa aptidão ao código que elas têm? Deixa eu te contar um negócio, isso não quer dizer nada sobre o quão bom você é na programação. Quer dizer mais que você não tá fazendo a entrevista da forma correta. Hoje eu vou te mostrar os 3 sinais invisíveis que você não tá sendo um bom candidato e eu vou te ensinar como resolvê-los de forma prática com casos reais. E se você tá pensando que eu só vou falar para você ser um cara legalzão e que soft skills é tudo, não é nada disso. Até mesmo na entrevista comportamental, o seu lado técnico é muito bem avaliado. Então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhuma dica e se dar bem nas próximas entrevistas. Antes de entrar nos 3 sinais invisíveis, deixa eu te explicar com dados por que isso aqui não é balela e não é só historinha de internet, de guru, de youtuber, tá? Antes de entrar nos sinais, deixa eu te mostrar que isso aqui não é conversinha, não é balela, não é papo de guru. Olha só os dados reais. De acordo com LinkedIn Global Talent Trends, 92% dos profissionais de gestão de talento, de RH, recrutador e por aí vai, fala que soft skills é o mais importante, é o assunto do momento, tá? Sem isso você não é nada. Olha só que interessante, tem uma pesquisa também do Leadership IQ que fala que 89% das falhas de contratações são devidos a falhas comportamentais. Em outras palavras, 89% das pessoas que são demitidas em um curto período de tempo depois da contratação, 6 meses, 1 ano, é devido a soft skills. Apenas 11% é um déficit técnico. Então tudo isso indica que nessas entrevistas você tem que saber se portar. Eles vão estar analisando muito isso para evitar ter que demitir tanto assim. Então a filtragem na hora da seleção e na entrevista está sendo cada vez mais detalhista, cada vez mais padronizada. Então, sem mais delongas, enquanto você dá like nesse vídeo, deixa eu te contar o primeiro sinal, a superficialidade com a falta de contexto. Quando alguém te pergunta algo na entrevista, nunca responda sim, eu implementei, sim, já trabalhei, ou se falarem você tem experiência com Python, não é só um sim, não é só já fiz vários sites. Fuja do básico. Fuja do superficial, aprenda a entrar nos detalhes e sempre passar um contexto. Você não é um cara que só segue ordens e tem uma bagagem de vida. Não, você tem que mostrar seu diferencial, que você domina aquilo, que você tem pontos chaves tecnicamente que é difícil encontrar outros candidatos. Sempre que você for perguntado de alguma coisa, dê contexto. Fale como que você executou, seja mais profundo. Não tente achar que o seu recrutador tem uma bola de cristal e vai analisar tudo. Não pense que ele está com pressa de te analisar, então quanto menos é mais. Então, 3 dicas para resolver esse problema. Sempre pense se você falou por que fez tal coisa, qual foi essa ação, essa tal coisa que você fez, e o que isso gerou. Então você tem que falar o seguinte, por exemplo, eu implementei tal sistema usando Python e Django. Ele foi muito necessário porque na situação da empresa era preciso tal coisa e tal coisa. Com isso, nós ganhamos o seguinte benefício. Eu vou te dar exemplos reais mais pra frente, depois de ensinar os outros 2 sinais invisíveis. O segundo sendo a linguagem ensaiada e a emoção artificial. Sabe aquelas perguntas, qual é a seu maior ponto fraco? Meu maior ponto fraco é gostar muito de trabalhar em equipes. Eu gosto tanto que eu faço muita amizade. Então, quando alguém é demitido da empresa, eu me sinto mal. Além disso, eu sou perfeccionista. Eu sempre busco o melhor em todas as soluções. Então, pode ser que eu acabe entregando mais do que era necessário. Cara, isso foi muito falso. Isso foi muito, artificial e ninguém vai acreditar.
Nós, seres humanos, sabemos quando alguém está sendo sincero e só está falando de superficialidade. É difícil explicar em palavras uma metodologia científica, mas tem aquele feeling, tem aquele padrão de quem é sempre assim, quem é sempre raso, quem está tentando mentir para você. E o papel do recrutador é justamente decifrar esses pontos chaves, é saber que você está mentindo. Nesse quesito, o mais simples é você ser sincero, é você ser uma pessoa que entende os seus pontos fracos e não tem vergonha deles. Qual a sua maior fraqueza? Minha maior fraqueza é tal. Não tenha medo. Só que em vez de só falar isso, você fala: e eu sei que isso é ruim por isso, por isso, por isso. Estou tentando melhorar, inclusive. E aí você fala. Não pense que ali é um momento de um post motivacional do LinkedIn, nem nada do tipo. Seja sincero, demonstre fraquezas, vulnerabilidade. Isso te faz ser sincero. Quem só vive de frase de efeito e fala que tudo dá certo mostra uma certa imaturidade emocional. Afinal de contas, vamos ser sinceros, quem nunca passou perrengue, quem nunca teve dificuldade, quem nunca travou em algum momento específico do dia a dia. Mostrar isso já mostra para o recrutador que você está sendo sincero e aquilo ele pode confiar. Então, se todo o resto que você estiver passando for pontos positivos, ele já vai entender e vai saber que ele pode confiar naquilo. Você não está só tentando se vender de forma forçada. E o terceiro sinal é o efeito dominó da superficialidade com essa artificialidade que a gente já comentou. Quando você ensaia muito, é difícil você continuar a mentira. É difícil quando alguém quebra o contexto, você se aprofundar e não se contradizer. Imagina o seguinte, passou uns 5 minutos, a pessoa fala: é aquele projeto que você falou lá atrás, o que você usou mesmo de stack? Por que você usou tal coisa? Tá, mas me conta mais esse projeto. E aí, como que é? Se você falar que você tem sim experiência com Flask e nunca tiver, que é um framework web com Python, e se ele te fazer uma pergunta: tá, e por que você usou Flask nesse projeto? Qual que foi a versão? Você usou alguma biblioteca a mais do Flask? E aí, o que você vai falar? Como que vai ser? Então, quando você é muito superficial, quando você usa muito um roteiro, o recrutador vai fazer o papel dele, qual que é? Extrair a informação correta de você, saber a verdade. E aí, se você não foi sincero, você não estudou antes o que é perguntado, como falar, por que falar de tal forma, cara, você vai se dar muito mal. Porque aí, às vezes é até verdade sua, mas você não saber explicar corretamente, não ter uma boa comunicação e não estar bem preparado, vai soar como mentira. E é isso que o recrutador vai pensar no final da entrevista, antes de te recusar com o devido motivo. E olha só, isso acontece até mesmo com quem é excelente em código. Tem muita gente que é muito melhor do que eu na programação, mas não passa em nenhum teste de RH que eu passo com facilidade. Normalmente são pessoas que têm um grande repertório técnico, mas nunca pararam para pensar em como comunicar e explicar todo esse conhecimento. Nunca estruturaram a melhor forma de se portar nessa entrevista. E é exatamente isso que eu quero te ensinar aqui nesse vídeo em seguida. Tem um método que nós chamamos de STAR, S-T-A-R. Cada um desse é um acrônimo, é um significado diferente. O primeiro é situação, depois é tarefa, ação e por fim o resultado. Situação é qual é o cenário, onde, para quem. Tarefa é qual é o desafio, qual é a responsabilidade que você teve. Ação é o que exatamente você fez. Não é o time, não é o grupo, é você, beleza? E o resultado é o impacto real, algo que seja mensurável, tipo o que aconteceu depois. Em outras palavras, o STAR meio que te obriga a falar o seguinte: o contexto, o desafio, mostrar a sua ação, a sua participação ativa e provar que aquilo lá teve um resultado. Deixa eu te ensinar na prática, tá? Vamos supor uma API em produção. Eu fiz aqui 2 textinhos que eu vou ler com você, tá? Pensa o seguinte, ó. Me conte de um momento em que você resolveu um bug crítico em produção. Isso é algo que acontece, é uma pergunta recorrente. É uma pergunta que eu ensino aos meus alunos. Uma resposta bem legal é o seguinte, ó. No início de 2023, eu era responsável pela manutenção de uma API de pagamentos em uma fintech. Numa sexta-feira à tarde, começamos a receber dezenas de reclamações de clientes por falha nas transações. Isso é a situação. Aqui está um pouco longo,
geralmente você não vai fazer tão longo assim, mas eu quero te explicar toda a forma e você vai decidindo no final o que você vai pegar. Então eu falei a época, falei quem eu era, dei o contexto de ser um sistema de pagamento que foi executado isso numa sexta à tarde, que demonstra certa urgência para terminar. Agora a tarefa é o motivo, a razão por eu estar fazendo o que eu vou estar fazendo. Então eu vou falar que minha principal responsabilidade era identificar o bug rapidamente, porque qualquer hora a mais do sistema fora do ar significava um prejuízo financeiro e o risco para a reputação da empresa. E eu já deixei que isso é verdade quando eu falei da situação. Agora eu tenho que falar da ação, como eu, Felipe, resolvi. Então eu posso falar, nisso eu filtrei os logs e percebi que o erro estava ligado a uma dependência externa que mudou de versão sem aviso. Eu implementei um rollback e depois atualizei o nosso pipeline de integração para alertar das futuras alterações. Repara, eu propositalmente usei alguns dados técnicos. Eu vou tentar me controlar para não falar termos que o recrutador não vai saber. Porém, lendo a descrição da vaga, você vê o que a empresa mais quer. E é aí que mora o segredo. Por que eu posso estar falando justamente esse exemplo? Esse exemplo aqui não é meu, não é um exemplo inventado. É um exemplo que teve lá na mentoria, de um mentorado. Eu ajudei a elaborar a resposta. É a vivência real que ele teve, tá? Na vaga que ele estava querendo, a gente já analisou a empresa, já viu a descrição, falava sobre pipeline, falava sobre segurança de código, falava muito sobre CI/CD. É melhor você pegar um exemplo que faça sentido para isso. E aí agora a gente tem o resultado. Com isso, conseguimos restaurar o serviço em menos de 40 minutos, evitando perdas maiores. Após o ajuste, não tivemos mais incidentes do tipo e incluímos o monitoramento automático para casos semelhantes. Você passou a situação, tarefa, ação, resultado. Esse aqui ficou longo, afinal é uma revisão que eu faço depois com os alunos para eles entenderem e depois juntar. Você pode usar o STAR de um método mais fácil também, tá? Você pode simplesmente falar, em 2023 eu era responsável pela manutenção de uma API de pagamentos. Numa sexta tarde, nós tivemos um problema e ela caiu, ficou fora do ar. Então me pediram para analisar e resolver esse problema. Afinal, qualquer tempo que ficasse fora do ar era um prejuízo enorme e falta de credibilidade para a empresa. Eu então analisei todos os logs, vi tudo o que estava e consegui descobrir. O erro estava na pipeline, a gente estava atualizando algumas dependências de forma automática e aí deu break change na versão. Daí o que eu fiz foi fazer um rollback e garantir que está sempre na versão correta. Futuramente, a gente até mesmo colocou monitoramento automático para validar tudo isso. E foi muito bom, porque em menos de 40 minutos já estava tudo resolvido, normalizou e evitou os maiores prejuízos que a gente podia ter. Tudo isso você vai pegando com o tempo. E você reparou, é uma entrevista comportamental, é uma pergunta simples, mas eu falei vários lados técnicos. Então tudo isso que é técnico está sendo avaliado na sua entrevista comportamental. Porém, eu não vou mentir, geralmente as perguntas lá são comportamentais, por isso o nome. Então eu trouxe um outro exemplo, tá? Esse exemplo aqui, eu elaborei ele, não é baseado em algum outro aluno, mas é um momento muito repetido, tá? Nas entrevistas. É aquela, conte sobre um desafio trabalhando com pessoas diferentes de você. Agora eu vou fazer outro desafio aqui com você, tá? Eu vou só falar a minha resposta e quero que você encontre a situação, tarefa, ação e resultado. Olha só, quando eu entrei numa equipe, uma nova startup, eu percebi que tinha muita competição lá dentro. Os devs mais antigos não compartilhavam conhecimento e quem chegava, assim como eu, ficava muito isolado. E eu pensei em quebrar essa barreira, ganhar a confiança do time, tentar criar um ambiente de colaboração real. Então eu comecei a pedir feedback abertamente, comecei a admitir quando eu não sabia de algo, fazer pergunta para quem já estava lá dentro, para mostrar que podia confiar um no outro, que mostrar a dúvida não é nada. A gente tá lá para ajudar todo mundo como um time. E foi muito bom que em pouco tempo o clima lá já mudou, já vi que mais gente tava fazendo perguntas, tinha gente que vinha perguntar para mim o que eu faria. O time teve até mesmo uma produtividade maior, porque a gente teve menos retrabalho, diminuiu tudo que a gente tinha que reavaliar e refazer, porque a gente tinha uma transparência muito maior com a equipe. E aí foi legal que eu até cheguei depois em cargos de liderança. Isso é uma resposta que você convence qualquer recrutador. Você usou o método STAR aqui. Repara que
Ao mesmo tempo que eu não precisei falar vários detalhes técnicos, eu me aprofundei nesse lado comportamental a ponto de não ter brechas soltas, a ponto do recrutador saber tudo o que ele precisa saber e já poder ir com segurança para a próxima questão. E é claro, por mais que o STAR é famoso, o STAR tem todos os seus benefícios, ele não é uma bala de prata, não quer dizer que você vai passar sempre. Às vezes tem um ponto negativo ou outro que você vai dar, uma bobeira que você fez, mas isso é normal. Então o que eu te recomendo é sempre que você tem uma entrevista, tentar aprender com as suas falhas, tentar sempre pensar assim, bom, eu vou ter que dar uma resposta. Qual que é o problema real? Qual que é o contexto? O que eu fiz de fato? Por que eu decidi fazer isso? O que deu certo, o que deu errado? Passou a entrevista. Eu vou analisar essa minha resposta e tentar melhorar ela. Tentar falar como que eu faria se perguntassem de novo. E querendo ou não, conforme você vai fazendo essas entrevistas, você pega o padrão das perguntas. Tem perguntas chaves. Tem pergunta que é muito provável de cair numa nova entrevista de Python, por exemplo. E aí você já sabe como responder. Então, pra gente fechar, agora que eu sei que você já vai se inscrever no canal, vai deixar o like, ativar o sininho, pensa comigo. Esses 3 sinais são muito simples. É muito básico agora para você entender, só saber se comunicar é muito importante. E por que eu digo isso? Porque às vezes você não tá conseguindo se vender. Você tem todo o lado técnico, você tem as suas soft skills boas sim, mas você tá travado na hora de se comunicar. Então sempre pense, você está falando com outro humano, você está falando com uma outra pessoa. Os seres humanos gostam dessa interação, dessa proximidade, dessa confiança, de entender mais a fundo. Se você levar isso com você, é certeza que pelo menos a etapa comportamental já não vai ser problema mais para você. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, mas se você ainda tem dúvida das outras etapas, é só deixar aqui nos comentários que eu gravo novos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.